Sexta-feira, 10 de maio de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você acompanha como foi o encerramento da 57ª Assembleia da CNBB. E confira mais. Ministério da Educação garante que bolsas da CAPES serão mantidas. Dias Toffoli se reúne com governadores para tratar de justiça e saúde. Temer tem bens bloqueados. E a Igreja Católica vai adotar leis mais rígidas para evitar abusos sexuais. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Imaculada Notícias. E terminou hoje a 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, com nova presidência para os próximos 4 anos e as novas diretrizes. Com novas diretrizes aprovadas e a passagem da presidência da CNBB, foi encerrada a 57ª Assembleia dos Bispos do Brasil. Depois de 10 dias de conversas, debates, novas decisões do rumo da Igreja no Brasil foram tomadas. Dom Valmor, novo presidente, tem agora a missão de, nos próximos 4 anos, orientar a Igreja no país. Na cerimônia de encerramento, o núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, leu a mensagem do Papa Francisco em resposta à carta enviada da Assembleia. O Santo Padre faz votos que as iniciativas e propostas definidas no âmbito da Assembleia possam renovar e impulsionar a Igreja que está no Brasil a ser sempre mais fecunda na sua missão evangélica. Dom Valmor ressaltou a comunhão com a Igreja e a importância do servir. O coração da CNBB não é a sede em Brasília. O coração da CNBB não é o serviço que presta, não é sua organização, é a colegialidade afetiva e efetiva do episcopado, ressaltando o texto que diz: "Ide e fazei discípulos em todas as nações". Durante a Assembleia, além da eleição da nova presidência e dos presidentes das comissões episcopais, os 18 regionais da Conferência Nacional elegeram seus novos representantes. No nosso Regional Oeste 1, o presidente Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, o vice-presidente Dom Luiz Gonçalves Knupp, bispo de Três Lagoas, e o secretário Dom Janos Mariandanek, bispo auxiliar de Campo Grande. E a nossa equipe de comunicação falou com Dom Valmor nesta manhã, a entrevista de Angélica Lima e Gil Brasil, com imagens de Daniel Bandeira. Vocês já falaram como um desafio. Existe algum outro ponto que se deva uma preocupação, que precise de um olhar mais específico por parte da presidência da CNBB? Na verdade, o horizonte das diretrizes engloba preocupações fundamentais, como já tivemos a oportunidade de nos referir. A cultura urbana, esse diálogo, ajuda a nossa sociedade para abrir um novo caminho à luz, exatamente, de ideias e de compreensão, à luz de valores. Os desafios enormes de contribuirmos, e esse é de fato um grande desafio, para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Não é fácil, o desafio da economia, mas o desafio das legislações, os desafios dos funcionamentos. Nós estamos numa sociedade brasileira que tem caminho, que tem rumos, mas que precisa de muita renovação e de muitas novas respostas. Por isso, olhando para dentro da igreja, nós temos os desafios enormes de formação e de constituição de missionários e de pessoas à altura do anúncio do Evangelho. Temos o trabalho enorme de defesa da vida em todas as suas etapas, desde a fecundação até o momento último com a morte natural. Os desafios da organização, da exemplaridade na nossa gestão, que é muito importante, porque nós estamos em permanente combate contra a corrupção e contra tudo aquilo que de fato está na contramão dos valores morais. O desafio enorme de nos voltarmos todos como sociedade, especialmente como igreja, na perspectiva daqueles que estão na exclusão social, daqueles que são vítimas de tragédias, crimes ambientais, como nós temos tido, como é o caso de Brumadinho, em Minas Gerais. Todo esse caminho
É uma gama de desafios, mas nós olhamos tudo isso com a chama da esperança, porque nós temos um caminho e nós temos a possibilidade de dar novas respostas. Por isso estamos abrindo como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por considerar o quadriênio um novo ciclo. E queremos, nesse novo ciclo, fazer novos passos, dar novas respostas, com muita esperança e na certeza de que temos condições para isso. Então, vamos falando sobre comunicação na igreja. Agora, o senhor falou de novo ciclo, Dom Joaquim Moll assume agora a comissão para a comunicação, inclusive da sua arquidiocese. Gostaria de saber quais são os planos, quais são os rumos para os veículos de inspiração católica aqui no Brasil. Nós temos orientações muito claras a respeito do que deve ser o caminho dos veículos de comunicação de orientação católica. O que precisamos é colocar todos esses veículos, respeitando sua identidade, seu caminho, sua história, seus propósitos, colocar todos esses veículos exatamente a serviço da evangelização. Não a serviço simplesmente de um segmento e outro, ricos e importantes na igreja, mas como igreja a serviço do Evangelho, do anúncio do Evangelho, porque a importância capital, determinante dos meios de comunicação é uma importância incontestável. Portanto, um caminho que nós precisamos fazer, encontrar novos rumos, novas possibilidades, porque, é claro, se nós nos articularmos, nós poderemos servir melhor nesse mundo desafiador e tão importante da comunicação. E o Ministério da Educação garantiu hoje que todos os bolsistas da CAPES no Brasil e no exterior serão mantidos. Cerca de 200 mil bolsas são ofertadas pela CAPES. Estamos fazendo um trabalho de identificação de bolsas ociosas, ou seja, bolsas que não possuem um bolsista ativo cadastrado na CAPES. Esse número representa 1,75% das bolsas da CAPES. Então, estamos bloqueando menos de 2% das bolsas da CAPES. Cerca de 3.500 bolsas, dado que a CAPES possui no Brasil e no exterior cerca de 200 mil bolsas. E governadores de vários estados se reuniram hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Eles pediram apoio ao ministro da Corte para conter a chamada judicialização da saúde. Participaram da reunião 11 governadores. Eles estão preocupados com o julgamento de 3 processos na Suprema Corte, voltados para o dia 22 de maio, que se referem a tratamentos médicos determinados por decisões judiciais. Um dos processos trata da solidariedade entre os governos federal, estadual e municipal para arcar com custos da judicialização da saúde. Os outros 2 sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo e não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os governadores reclamaram da excessiva interferência do judiciário na gestão da saúde nos estados. No ano passado, 17 bilhões de reais em recursos do Sistema Único de Saúde foram comprometidos com o pagamento de demandas judiciais, segundo dados do governo federal. Quando você começa a atender as demandas judiciais específicas de algum cidadão ou cidadã, você tira os recursos do sistema como um todo. O pedido dos governadores é que, quando não tem uma modulação, fique em aberto para que o judiciário brasileiro decida conforme a cabeça e a sentença de cada juiz. Segundo o governador da Paraíba, mais de 45 milhões de reais no ano passado foram gastos no estado para o cumprimento de decisões judiciais. Metade em medicamentos não reconhecidos pela Anvisa. Não tem por que um medicamento hoje de alto custo substituir medicamentos que já estão hoje dentro da relação do SUS e que já são normalmente utilizados. O ministro Dias Toffoli disse que o STF vai estabelecer parâmetros a respeito desses temas ainda neste semestre, logo após o julgamento dos processos. E no próximo bloco você vai conferir que a Coreia do Norte anuncia exercício de ataque de longo alcance. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho.
E a Coreia do Norte realizou um exercício de ataque de longo alcance. O anúncio foi feito hoje, sexta-feira, depois que os Estados Unidos iniciaram a captura de um navio cargueiro norte-coreano e que o presidente Donald Trump questionou se Kim Jong-un pretende negociar seriamente a desnuclearização da Península Coreana. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou um exercício de ataque de longo alcance. A informação foi divulgada pela agência de notícias estatal em Pyongyang nesta sexta-feira, horas depois que a Coreia do Sul revelou o lançamento de mísseis norte-coreanos de curto alcance. Segundo o Estado-Maior sul-coreano, na quinta-feira, Pyongyang disparou aparentemente 2 mísseis de curto alcance de Kusong, na província de Pyongan do Norte. O comunicado da KCNA não precisa que tipo de arma foi testada e evita usar as palavras míssil, foguete ou projétil. A notícia chega no momento em que os Estados Unidos anunciaram a captura de um navio cargueiro norte-coreano supostamente por violar sanções internacionais ao exportar carvão e importar maquinaria. O presidente Donald Trump também perguntou abertamente sobre a vontade de Kim Jong-un de negociar seriamente a desnuclearização da península. O lançamento de 2 projéteis coincidiu com a visita a Seul de um enviado dos Estados Unidos para tentar desbloquear as negociações sobre a crise nuclear entre Washington e Pyongyang. Na Casa Branca, Trump disse que observa o lançamento de mísseis muito seriamente e criticou este passo dado por Pyongyang. No encontro histórico com Donald Trump em junho de 2018 em Singapura, Kim Jong-un prometeu trabalhar pela completa desnuclearização da Península Coreana, mas o ceticismo aumentou com a falta de avanços concretos e com o fracasso da última reunião entre os dois líderes em fevereiro passado em Hanoi. E a Justiça de Brasília determinou o bloqueio de 32 milhões em bens do ex-presidente Michel Temer e de seu amigo João Batista Lima Filho e de seu sócio Carlos Alberto Costa. O bloqueio é parte do processo que investiga supostos ilícitos na edição do Decreto dos Portos. Era grande a movimentação do lado de fora da casa do ex-presidente Michel Temer em São Paulo. Muitos jornalistas aguardavam a saída de Temer um dia depois que a Justiça decidiu que ele deveria voltar à prisão. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu na quarta-feira revogar o habeas corpus do ex-presidente e de seu amigo João Batista Lima Filho. Temer foi preso preventivamente no dia 21 de março, junto com outros acusados de integrar uma quadrilha que cometeu crimes de corrupção relacionados à construção da usina nuclear Angra 3. Temer anunciou que se apresentaria voluntariamente nesta quinta-feira. Em outro processo, a Justiça de Brasília determinou o bloqueio de 32 milhões e 600 mil reais em bens de Temer, Batista Lima e de seu sócio, Carlos Alberto Costa. Na ação, Temer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção e lavagem de dinheiro por ilícitos que teriam sido cometidos na edição do Decreto dos Portos. E o pontífice se reuniu com ciganos das etnias Rom e Siti no Vaticano e declarou seu apoio a uma família bósnia recém-alocada em Roma. Ele afirmou que os cidadãos de segunda classe são aqueles que rejeitam as pessoas. O Papa Francisco se encontrou com cerca de 500 membros da comunidade cigana na manhã desta quinta-feira, no Vaticano. O pontífice recebeu os ciganos das etnias Rom e Sinti para uma oração no Palácio Apostólico. Em sua bondade, vocês honraram o povo cigano espalhado por todo o mundo, com o dom do primeiro mártir, o abençoado Zéfiro, cheio de amor por vocês e pelo próximo. Aceitem que, por meio da intercessão dele, as paredes das fronteiras e do ódio possam ser quebradas e possamos nos tornar construtores de uma humanidade renovada na justiça, na fraternidade e na paz. O Papa lamentou as tensões e ameaças contra uma família cigana da Bósnia, que acaba de obter moradia social em Roma. O casal e os 12 filhos vêm sendo ameaçados por vizinhos e militantes neofascistas, que consideram que estrangeiros não devem ter prioridade neste tipo de alocação. A polícia precisou intervir na segurança da família e a Igreja de Roma reafirmou o apoio ao grupo. Aleluia, aleluia. E a Igreja Católica vai adotar leis mais rígidas para evitar abusos sexuais. As mudanças foram divulgadas ontem, quinta-feira, em uma carta emitida diretamente pelo Papa Francisco.
O Vaticano revelou uma legislação mais rigorosa que exige que padres e outros religiosos denunciem à Igreja qualquer suspeita de agressão sexual ou assédio. Também se torna obrigatório denunciar tentativas de encobrir esses crimes por parte da hierarquia católica. Anche epocale, che qui abbiamo una legge universale. Temos aqui uma lei universal que impõe a obrigação de reportar e proteger os que denunciam. Ela também pede que dentro de um ano todas as dioceses tenham estrutura para que as pessoas possam contar suas histórias. Entro un anno tutte le diocesi abbiano strutture di ascolto. As denúncias terão que ser analisadas em até 90 dias. As decisões foram tomadas em um motu próprio, ou seja, uma carta emitida diretamente pelo Papa, que modifica a legislação interna da Igreja. Mas Francisco pediu que o segredo da confissão continue absoluto. Isso exclui uma denúncia de fatos reportados por um fiel no confessionário. O texto condena toda violência sexual, dando ênfase aos crimes cometidos contra crianças e pessoas vulneráveis. O documento também ressalta que é proibido produzir, exibir, armazenar e distribuir material de pornografia infantil. A mudança do direito canônico é uma tentativa de combater os abusos sexuais dentro da Igreja que tem manchado a imagem da instituição em todo o mundo. E essas foram as nossas informações de hoje. Desejo a você um ótimo final de semana. Eu volto segunda-feira às 5h30 da tarde. Bom início de noite para você e salve Maria Imaculada.